Eu vou falar um pouco sobre a nossa forma de falar, o nosso incentivar, que muitas vezes no dia a dia os pais não percebem. E quando os pais se dão conta, já se passou anos e aquela atitude de quando o filho e a filha procuram e os pais muitas vezes estão ocupados, muitas vezes não têm tempo, muitas vezes têm contas para pagar, muitas vezes eles estão em situações de desemprego e todas essas situações do dia a dia muitas vezes podem afastar esses pais dos filhos. E quando isso ocorre, os filhos sentem, mas eles não retornam, eles não passam para os pais o que acontece. Eles tentam várias vezes conversar com esses pais, eles tentam várias vezes essa aproximação e quando eles não conseguem, eles se afastam. E quando os pais vão perceber, já é tarde. Quando os pais vão perceber, esse adolescente, essa criança já virou um adulto, já passou por muitas situações que os pais muitas vezes não perceberam, eles não tiveram próximos dessas situações, porque muitas vezes estavam sim com muitas coisas, muitas atividades do seu dia a dia, de dificuldades, de desemprego, de situações financeiras, ou muitas vezes sem tempo por estar tendo todo esse tempo que é necessário para a vida. Muitas vezes os pais pegam todo esse tempo para o trabalho, eles viram aquele workaholic, né? Aquele que é viciado no trabalho e que muitas vezes não tem tempo para os filhos. Só que os filhos, eles estão em uma fase de crescimento e eles precisam desse apoio dos pais. Eles precisam de pais presentes, precisam de pais que auxiliem nesse desenvolvimento. Por quê? Quando essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, eles procuram alguém para conversar e eles não encontram ninguém, eles vão construindo o seu próprio mundo, o seu próprio interior, da forma que eles vão acreditando que é daquela forma. Porque não tem alguém que vá direcionando. E muitas vezes as pessoas que direcionam, muitas vezes é um outro adolescente ou uma outra criança que é da mesma idade. Então, por mais que tenham aquela conversa entre eles, por mais que eles tentem achar um caminho, não vai ser um caminho igual se tivesse um adulto ali direcionando, auxiliando. E muitas vezes a gente vê que esses jovens, eles não têm essa conversa com os pais e eles acabam conversando com pessoas fora da casa que muitas vezes, ao invés de ajudar, vão piorar mais a situação. Então, quando a gente constrói uma família, quando a gente tem uma família que esses filhos eles precisam de um apoio, precisa-se ter um espaço para esse filho, para essa filha. Então é muito interessante também que se coloque para esse filho, para essa filha, o que está acontecendo na casa. Então, por exemplo, se o pai perdeu emprego, se a mãe perdeu emprego, se está passando por alguma necessidade, ou se de repente tem um trabalho que não tem espaço, que tá um trabalho que está consumindo muito tempo da família, é importante que esse filho, que essa filha sejam informados. Mas de que forma? De uma forma tranquila, de sentar, conversar, explicar o que está acontecendo, é super importante, porque eles começam também a entender que eles fazem parte da família, que eles fazem parte de todo esse contexto que está acontecendo e que eles sentem-se juntos, sentem-se que são amados e que o que está acontecendo não é culpa deles. Isso é super importante, porque a gente começa a ver que muitas famílias se distanciam muito de uma forma que muito provavelmente num futuro um não reconheça o outro, um não nem conviva mais com o outro. E se desde sempre essa família, tanto nos momentos bons quanto nos momentos mais complicados, elas estiverem juntas, elas se ampararem, elas procurarem um auxiliar o outro e sempre esse auxílio partir primeiro dos pais, porque os pais que direcionam, o papel dos pais na família é fazer esse direcionamento. Então, se esses pais, eles sentam, eles conversam com esses filhos, eles explicam o que está acontecendo,
Esses filhos vão saber que eles têm também o espaço deles, mas ao mesmo tempo é muito importante que mesmo com esse dia a dia agitado, mesmo com tudo acontecendo, mesmo com todas esses desafios diários que acontecem em todas as famílias, é muito importante também que os pais criem um espaço para conversar com esses filhos, criem um espaço para entender o que está acontecendo com esses filhos, porque é um espaço que, se for criado, com certeza a forma que esses filhos vão estar se entendendo como mundo, estar se entendendo como ser que está crescendo, que está se desenvolvendo, vai ser muito mais pacífico, muito mais integrado com tudo o que nós temos em volta, quando a gente chama de sociedade, quando a gente chama de conviver junto da família e fora da família. E isso é muito importante, porque esse jovem, ele vai precisar disso. É só a gente lembrar de quando a gente já passou por essa fase. Quem é que não gostaria de ter alguém que, quando precisasse conversar, você ia lá e essa pessoa conversasse, não é? Quantas vezes nós precisamos de alguém para estar lá e dizer para a gente que tal esse caminho ou outro caminho? Ou de repente tá uma voz lá simplesmente para te ouvir, simplesmente para você poder falar, para você dizer o que você está precisando ouvir. E muitas vezes você mesmo acha o teu próprio caminho. Mas então é muito importante que esse adolescente, que esse pré-adolescente, ou que essa criança, que esse filho, que essa filha, seja a idade que for, que eles tenham esse espaço, que eles possam ser ouvidos, por mais que estejam acontecendo as coisas do dia a dia, as dinâmicas diárias, que muitas vezes são muito exaustivas, mas que esse adolescente, que essa criança, que esse pré-adolescente, que eles tenham esse espaço para que eles possam ser ouvidos, para que eles possam colocar o que eles estão precisando falar, porque é um momento que vai e que passa. E que muitas vezes depois lá na frente, quantos pais dizem assim, nossa, eu não consegui acompanhar meu filho e minha filha, eu não vi nem o crescimento deles, e eu estava lá todo dia, só que eu não parei, só que eu não conversei, só que eu não tive um momento, porque eu trabalhava, porque eu tinha muitas coisas para fazer, só que esse momento passou, esse momento foi e ficou para trás. E esse crescimento foi e não foi acompanhado, e muitas vezes passa-se a nem conhecer, nem se reconhecer mais esse filho, mais essa filha. Por quê? Porque o espaço foi, o momento foi. Então é muito importante que a gente seja presente, sim, que crie esse momento, porque não precisa de um momento que seja assim, muito longo, né? Um espaço, vamos dizer assim, mas 24 horas eu tenho que atender o meu filho? Não, não é necessário 24 horas, mas é necessário assim que as horas que sejam, mesmo que sejam em poucas horas, mas que sejam de qualidade, que sejam eficientes, que sejam horas que realmente façam a diferença nesse filho e nessa filha. Porque quando se é pai, a parte do pai é educar, a parte do pai é auxiliar no caminho. Então é isso que nós temos que fazer. E se nós não nos damos contas, e se nós de repente não entendemos que essa fase é uma fase que a gente precisa estar presente, ou muitas vezes a gente não consegue estar presente por conta de não abrir esse espaço, muitas vezes nós vamos sentir lá na frente que esse filho, que essa filha poderiam ter um acompanhamento melhor. E muitas vezes esse filho e essa filha, eles acabam ficando inseguros, acabam não entendendo direito como faz com que a vida seja mais assertiva, com que a vida seja mais tranquila, com que eles saibam como fazer cada passo, que forma eles vão agir em cada momento, como que vai ser a atitude. E tudo isso é incentivado lá, desde pequenininho. Depois quando criança, depois quando pré-adolescente, depois quando adolescente, e aí sim vão ser adultos diferenciados. É óbvio que existem casos em que mesmo fazendo todo esse acompanhamento, mesmo lá na frente, esse adulto ele não conseguiu internalizar muito do que se foi passado, mas a parte dos pais foi feita, essa parte ela foi concluída
E mesmo assim, os pais podem continuar, mesmo quando adulto, auxiliando esse adulto, até que internalize, até que ele cresça, até que ele realmente entenda como que constitui um adulto, quais são as atividades, quais são os requisitos para um adulto ser mais completo. Isso a gente vê muito na nossa sociedade, a gente vê muito adultos que ainda são adolescentes, que ainda são crianças, que não cresceram, que ainda ficaram lá para trás, mesmo muitas vezes até com o incentivo de pai e de mãe. Mas isso é muito importante, que não falte essa parte da estrutura da educação dentro de casa, para que esse futuro adulto ele tenha uma condição melhor, para que ele possa cada vez mais ser um adulto que ele realmente seja integrado, um adulto que ele consiga resolver as suas dinâmicas diárias com mais facilidade. Isso é importante, que seja feito desde sempre. E o que nós vamos colher de frutos, mesmo que seja num futuro em que esse adulto ele não seja totalmente integrado como os pais gostariam que fosse, mas a parte foi feita, a parte está lá, a sementinha foi plantada e uma hora essa sementinha germina e uma hora isso acontece. E isso vai depender, obviamente, da educação que tiveram e dessa criança, desse adolescente, desse futuro adulto, também internalizar. Mas uma construção em conjunta, uma construção em família, que começa lá, desde muito cedo, sempre compartilhando saberes, sempre compartilhando esses momentos em que muitas vezes um adolescente, o pré-adolescente, precisa desse pai, dessa mãe presente, dessa criança que precisa desse pai e dessa mãe presente, nos momentos em que eles vão ter dúvidas e nos momentos em que eles vão precisar de alguém lá que diga para eles, ou então que escute e que dê uma mão para eles e que seja realmente nesse momento a pessoa que eles precisam para poder auxiliar na construção da sua identidade.